Sejam bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus sobre o seguinte tema: casamento. Nós não podemos fracassar. Eu irei ler o texto sagrado de Malaquias, capítulo 2, do verso 10 ao verso 16. Está escrito assim no texto sagrado: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Os homens israelitas de Judá fracassaram violentamente na questão da aliança matrimonial. Aqui nós lemos sobre a infidelidade de Judá. O povo judeu, os homens hebreus, trocaram os seus casamentos com mulheres israelitas por casamentos com mulheres pagãs. Mulheres que não temiam ao Deus da Sagrada Escritura. Mulheres que se prostravam diante de várias divindades, ou seja, mulheres politeístas, mulheres que eram idólatras. Então, nós iremos aprender a não fracassar no nosso casamento observando o fracasso dos judeus de Judá, como está aqui nesse texto que acabamos de ler. E o que precisamos saber sobre o casamento para não fracassarmos? Então, nós iremos fazer essas observações. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que o casamento foi ordenado e instituído por Deus na criação. Se o casamento foi criado por Deus, se é uma instituição divina, então é algo que deve ser honrado e respeitado. O que precisamos saber sobre o casamento para não fracassarmos? Em segundo lugar, nós precisamos observar que Cristo mostrou o supremo valor do casamento estando presente na festa que houve em Caná da Galileia. E
Cristo ensinou várias coisas sobre o casamento na Escritura por meio das instruções dos seus apóstolos, ou seja, nas epístolas. Então, o casamento tem um valor tremendo para Cristo, exatamente porque foi criado por Deus. O que precisamos saber sobre o casamento para não fracassarmos? Em terceiro lugar, nós precisamos saber que o casamento é regulado pelos mandamentos de Deus. É aqui que o casamento será bem-sucedido. Um casamento pautado nos princípios da Escritura. Um casamento que é dirigido por aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o matrimônio sagrado. O que precisamos saber sobre o casamento para não fracassarmos? Em quarto lugar, nós precisamos saber que o casamento deve durar por toda a vida. Se não for com essa mentalidade de saber que um casamento nunca poderá ter um fim, então nós nem devemos casar. Porque o casamento, ele foi feito por Deus para não ter um fim, exceto na morte. E no início o homem não iria morrer, então o homem e a mulher ficariam casados para sempre. Mas como nós morremos por causa do pecado, o único término do casamento poderá ser a morte. O que precisamos saber sobre o casamento para não fracassarmos? Em quinto lugar, nós precisamos saber que a infidelidade é proibida no relacionamento matrimonial. Ou seja, o cristão deve ser homem apenas de uma mulher, e a mulher deve ser esposa de apenas um homem. Isso é exclusividade. Eu sou fiel à minha esposa e a minha esposa é fiel a mim. O que precisamos saber sobre o casamento para não fracassarmos? Em sexto lugar, nós precisamos saber que o casamento é tão importante que a Escritura vai usar a união do matrimônio para simbolizar a relação que existe entre Cristo e a sua igreja. O casamento, ele é tão tremendo e espiritual que a própria união de Cristo com a igreja tem como figura o casamento. O que precisamos saber sobre o casamento para não fracassarmos? Em sétimo lugar, nós precisamos saber que os atos de infidelidade rompem a aliança, permitindo assim que a parte ofendida pleiteie o divórcio. A infidelidade não pode fazer parte da nossa vida. A infidelidade não pode estar presente no nosso matrimônio, porque a parte que for traída, ela poderá se divorciar da parte que traiu. E em oitavo e em último lugar, o que precisamos saber sobre o casamento para não fracassarmos? Nós precisamos saber sobre a ordem do casamento. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A mulher deve se sujeitar ao marido como se sujeita ao Senhor, e o homem deve amar e cuidar da sua mulher, assim como Cristo ama e cuida da sua igreja. Meus irmãos, se nós observarmos essas recomendações, se nós focarmos nessas palavras de Deus, nesses ensinamentos escriturísticos, nós
teremos um casamento duradouro. O nosso casamento jamais será rompido. Nós não fracassaremos como os judeus de Judá fracassaram. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.